da CBN, a galera também acompanhou. Mas a minha pergunta não é nem essa, é assim. Quando você entrevistou o Marroquim, que inclusive foi a melhor entrevista que eu passei lá no canal, depois da final, acabou o jogo, exato, logo para o jogo. Quando ele falou que ia trazer essas beiradas, o que você sentiu na hora? Que ia trazer ou você ficou assim, tipo, beleza? Eu até caí no ele aqui. Eu percebi que iria sim, que iria trazer, até porque eu já tinha informação. Na hora, eu acho que ele disse que seriam 3 contratações. Mas eu acho que eu até completei com o termo de entrevista, que eu sabia que não seriam 3. A intenção inicial eram 5. Agora, por que não vieram? Isso aqui eu vou juntar opinião com informação. Eu acredito que já é opinião, que a questão do Anselmo deram uma relaxada. Sim, focaram muito, vamos ver aqui, que realmente, para ser sincero e justo, quando a proposta chegou, que vieram os valores, ficaram todo mundo assim, um negócio na mão. Preocupado em bater. Exato. Até correto, lógico. Isso. Só que, ao meu ver, quando você já tem os nomes ali, que não eram poucos, era uma lista, assim, acho que de 15 a 20 nomes, tinha prioridade, logicamente. O Cleiton, por exemplo, não era prioridade, ele era um dos últimos nomes da lista, foi porque foi tentando, não conseguiu. O Paulinho Boia, é verdade, só que porque o Paulinho Boia não dava. Acertou tudo com o jogador, acertou tudo quando eu falo assim, você quer vir e tal, não sei o quê, o jogador deu ok, mas qual o problema? Que ele pertence a um clube, não vou saber de onde, mas é do exterior, e não tem como trazer agora, por quê? Porque a janela está fechada. Aí partiu para outro nome. Resumindo, ao meu ver, o que foi que aconteceu? Teve a questão do Anselmo, relaxaram demais, quando eu falo relaxaram, aí disse, vamos ver ali, e uma outra coisa que pouca gente fala, que, ao meu ver, tem 3 culpados aí, Thiago Paes, Marroquim e Daniel. Por que Daniel? Porque muitos nomes são oferecidos, o treinador, esse não. Sabe aquele ditado, quem muito escolhe fica sem nada? Basicamente isso. Ao final sobraram 2 nomes que eram compatíveis, que dava para trazer. 3, na verdade. Só que um já teve a negativa logo de fato, que eu acho que esse não teve nem tanta repercussão, que tinha sido até uma indicação minha, que era aquele do Maranhão, o Barata. Vinícius Barata. O CRB tinha intenção de trazer, eu acho que era um jogador que encaixava muito bem, seria uma aposta interessante. Ele jogava ali pelo do Mike. Só que o Maranhão disse, não vou liberar porque o CRB levou azar até nisso. Parece que teve chuva para lá e adiaram a final do Maranhense. Algo do tipo. Exato. Aí a final ia ser depois da janela, o presidente não ia liberar. Mas eu acho até pouco provável o CRB não ter força para conseguir tirar um jogador do Maranhão. Enfim, isso é um outro assunto. E sobraram os outros 2, o Jader e o Cleiton. Por que aquela questão do Viniegra, que eu vou trazer até uma informação sobre isso, de o CRB não ter tentado liberar antes? Porque é do mesmo empresário. O CRB estava com medo, digamos, que de querer mandar o Viniegra e não conseguir. Exato, ia ser liberado só depois. Quando viu que não ia dar jeito, tentaram liberar o Viniegra, que vai acabar ficando, mas isso a gente traz mais pra frente. E foi no Jader, o Atlético disse que ia liberar, que vai utilizar, inclusive está pegando relação nos jogos aí, e o Cleiton é a mesma coisa. Um cara lá, que eu não vou me lembrar o nome, que não é o presidente do Juventude, bateu o pé, disse, não sai, a gente vai querer aqui. O empresário, inclusive, é daqui de Maceió, é o empresário do Cleiton, é um grande empresário de futebol daqui de Maceió, queria que ele viesse, o Cleiton queria vir também, mas teve esse quesito. Resumindo, ao meu ver, relaxou muito, e teve essa questão de escolher demais, que aí é onde eu acho que entra a culpa do Daniel. Escolheu tanto que ficou sem nada, e para mim é um erro gigantesco. E muita gente fala do Beirada, mas para mim também teve um outro erro, foi a não contratação de um volante. Sim, lógico. Mas assim, o Beirada é porque está muito na cara que precisa. Exato, e não era só um, precisava, ao meu ver, de pelo menos 2. Agora aí, quando você disse que chegou-se a 2 nomes que estavam dentro das condições, que condições você fala? Financeiras? Não vou nem dizer financeiras em si, porque financeiro não é problema. Inclusive, eu achei uma fala, eu acho que vocês já devem ter visto que eu falei CBN, eu achei até uma fala perigosa dele. Não, ele não está mentindo naquilo. Mas isso acaba trazendo uma pressão muito grande para ele, desnecessária na próxima janela. Exato, era isso que eu ia falar agora. Mas o que é que acontece? São números da realidade. Um nome que está disponível, bem clássico, Pedro Rocha. Pedro Rocha está na realidade do CRB? Tá. Aí você vai para aqueles que são da prateleira, digamos, do CRB, que é justamente esse. Quando eu falo nas condições, é justamente isso, que estão disponíveis no mercado, que dá para trazer, que tem que olhar toda essa condição. E que o Daniel aprovou. Exato. E teve outros nomes também aí que a diretoria aprovou, o departamento de análise aprovou, mas o Daniel não quis, tem esse problema. Quando você fala da condição do CRB, é tudo que dá para trazer, que o clube vai liberar. Não adianta você querer, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o Romarinho. Você pode querer. O CRB tem condições de pagar o Romarinho? Tem. O Sport não vai liberar. Eu falo nesse sentido, que é palpável do clube que está a liberar e questão financeira também de pagar.